Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos, amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para todo o sempre, amém? Amados, trouxe aqui um textozinho bíblico, o último textozinho bíblico, que é o estudo 15, que eu quero estar agora compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala sobre a lei moral, amém? A lei moral. Nos diz um texto bíblico: a natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas autorização ou aprovação do autor da lei? Se não são válidas, qual deve ser a nossa atitude em relação a elas? Amém? Amados, as pessoas estão querendo mudar as leis de Deus, querendo mudar as escrituras sagradas. Mas essas pessoas têm autoridade? Têm a aprovação do Criador dos céus e da terra? Nós iremos descobrir nesse estudo. Amém? Glória a Deus. Primeira pergunta nos diz: quais são os 10 mandamentos? E quem é o seu autor? Quais são os 10 mandamentos? E quem é o seu autor? Nós iremos ver lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao versículo 17, quais são os 10 mandamentos. Depois nós iremos lá para Êxodo 31, 18, vamos ver quem é o autor das leis de Deus. Amém? Vamos lá para Êxodo 20, capítulo 3, versículo 17. Só que aí eu vou estar lendo do capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Amém? Nos diz assim, ó, os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 1 ao versículo 17, que nos diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço de misericórdia a 1000 gerações, amém? Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Então, amados, aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17, está os 10 mandamentos, está a lei de Deus. Agora, em Êxodo 31, versículo 18, nós iremos ver qual é o autor dos 10 mandamentos. Êxodo 31, versículo 18, que nos diz: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Então, amados, o autor dos 10 mandamentos é Deus. Foi Deus quem escreveu em tábuas de pedras
lá no Monte Sinai e deu a Moisés. Amém? Então a lei de Deus ela não pode ser invalidada em momento algum, porque é o caráter de Deus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nos diz, quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Foi Moisés? Foi Pedro? Foi Salomão? Ou foi Deus? É lógico que foi Deus, porque está registrado em Êxodo 31, versículo 18. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Segundo Jesus Cristo, em quantas partes está dividido os 10 mandamentos? Nós iremos lá para Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40. Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40, que nos diz, olha, o grande mandamento. Eu vou ler do 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, a primeira parte é amor a Deus e a segunda parte, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos depende de toda a lei e os profetas. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu vou amar a Deus. Amém? Se eu amar a Deus e não amar o meu próximo, eu estou transgredindo a lei de Deus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 3, ou seja, número 3, a pergunta número 3 nos diz, qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Jesus aboliu? Jesus ele confirmou ou Jesus alterou? Nós iremos lá para, voltando um pouquinho, Mateus capítulo 5, versículo 17. Será que Jesus aboliu? Nós iremos ver aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus ele não veio alterar, Jesus ele não veio mudar a lei de Deus. Porque Jesus é o próprio Deus, então foi ele mesmo que escreveu a lei dos 10 mandamentos. Agora, as leis que foram abolidas na cruz do Calvário foram as leis de sacrifícios, aquelas leis de circuncisão, aquelas leis cerimoniais, aquelas leis em que os homens pegavam um cordeiro ou um novilho, matavam para oferecer a Deus como oferta pelo pecado. Aquelas leis sim foram abolidas na cruz do Calvário, porque foram as leis cerimoniais. Mas a lei moral, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, ela não foi abolida na cruz em momento algum, em maneira nenhuma, porque o próprio Jesus afirma, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus ele veio cumprir, Jesus ele não invalidou, Jesus ele não alterou, Jesus ele veio cumprir a lei. Amém? Glória a Deus. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos 10 mandamentos? Ele confirmou a lei de Deus. Ele não alterou em parte, ou ele aboliu, de maneira nenhuma. Ele confirmou. Quarta pergunta. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Será que realmente Deus ele fala sim, sim, e depois volta a palavra dele atrás? Então nós vamos descobrir. Será que Deus, acaso, ele permite mudança em sua palavra ou nos mandamentos? Nós iremos lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias vai nos falar. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que nos diz, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vos, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, Jesus ele não anula, Jesus ele não muda, Deus ele não muda. Amém? Amados, mas as pessoas, o ser humano, estão alterando as leis divinas, as pessoas estão alterando a Bíblia Sagrada. Homens estudiosos, eles estão alterando, eles estão mudando o que está escrito na palavra de Deus. Mas essas pessoas, eles não têm o apoio, essas pessoas, eles não têm de maneira nenhuma o apoio do autor da vida, ou seja, eles não têm o apoio, a confirmação de que pode ser alterada ou não do autor da vida, que é Deus. Eles não têm de maneira nenhuma. Ou seja, então nós não podemos mudar nada do que está escrito nas profecias. Nós temos que aceitar o que está escrito, querendo ou não, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Nós iremos lá para Romanos,
capítulo 3, versículo 31. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Amados, para nós entendermos a Bíblia, nós temos que estudar um pouquinho aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Agora nós iremos ver o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus. Se ele validou, se já passou, ou se ele cumpriu ou não. Nós iremos agora, estamos aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 31, que nos diz. Romanos, capítulo 3, versículo 31, nos diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ou seja, então o apóstolo Paulo ele está falando que nós não anulamos a lei pela fé, de maneira nenhuma. Os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra pelo dedo de Deus representam o caráter de Deus. Primeiros 4 mandamentos, amor a Deus sobre todas as coisas. Últimos 6 mandamentos representa o amor ao próximo, como a nós mesmos. A obediência à lei não salva, e o resultado da salvação. Ou seja, a lei nos conduz ao caminho da salvação. Não está falando que a lei vai te salvar, porque quem te salvou foi Jesus Cristo. Foi Jesus que deu a sua vida na cruz do Calvário. Mas a lei nos mostra o caminho da salvação. Por quê? Se eu estou no Evangelho, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o que Deus está pedindo nas Escrituras Sagradas, eu não estou adulterando, eu não estou transgredindo a lei de Deus, eu não estou dando falso testemunho, eu estou honrando meu pai e a minha mãe, ou seja, eu estou obedecendo às leis de Deus. Mas se eu volto para o caminho que eu andava antes, começo a fazer as coisas erradas, a lei vai voltar para mim e vai me falar que eu estou errando, porque a lei serve de um espelho para poder mostrar o pecado que habita em nós. Ou seja, se você está adulterando, roubando, matando, dando falso testemunho, cobiçando a casa do próximo, cobiçando a mulher do próximo, a lei de Deus está falando para você que você está agindo errado. Está falando que não é para você fazer isso. Então ela está servindo de um espelho, de um aio, para mostrar o pecado que existe em você. Mas a lei de Deus ela é santa, justa e boa, assim como fala o apóstolo Paulo. Amém? Ou seja, Jesus ele não veio abolir, Jesus ele veio cumprir e nos ensinar realmente que nós deveríamos seguir o mesmo exemplo dele. Amém? Sexta pergunta nos diz: o que segundo a Bíblia acontecerá no futuro com a lei de Deus? Nós iremos lá para Daniel, capítulo 8, versículo 12. Daniel, capítulo 8, versículo 12. O que ocorreria, ou seja, o que aconteceria no futuro com a lei de Deus? Daniel, capítulo 8, versículo 12, que nos diz, Daniel, capítulo 8, versículo 12. Vamos lá para Daniel 7, 25, que nos diz, proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, Daniel ele já teve revelações em que a lei de Deus ela iam ser mudadas, elas iam ser alteradas. Ele já teve essa visão há muitos e muitos anos atrás. Amém? Glória a Deus. Daniel ele fala, proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. E Daniel capítulo 8, versículo 12 nos diz, o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ou seja, a verdade de Deus ela foi pisada por terra, foi deitada por terra, a lei de Deus ela foi jogada por terra, e o que as pessoas fizeram com a lei de Deus, elas prosperaram, elas aboliram, as pessoas mesmo, o ser humano está tentando invalidar a lei de Deus, mas amados, é o caráter de Deus. E depois, antes de acabar esse estudo, eu quero mostrar para vocês pela qual lei eu vou ser julgado e pela qual lei você também irá ser julgado. Amém? Então a verdade de Deus seria jogada por terra. Amém? Aconteceu. A verdade de Deus ela foi jogada por terra. Os 10 mandamentos seriam alterados. Mudariam os tempos e as leis. Os 10 mandamentos eles foram alterados. As pessoas mudaram os tempos e as leis. Já foi previsto, amado. Antes de nós existirmos, já foi previsto no passado. Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos? De maneira nenhuma. O homem não tem a permissão de Deus em momento algum para alterar ou invalidar a lei de Deus. Porque Deus, amados, o que ele faz o que ele tem feito, ele tem feito. Ele não vai voltar atrás.
Amém? Jesus ele não afirmou que veio abolir, ele afirmou que veio cumprir. Então nós temos que seguir o mesmo exemplo de Jesus, cumprir. Só que nós somos falhos, somos pecadores. Amém? Mas vamos tentar ser um pouco obediente à palavra de Deus, ao evangelho de Deus, às leis de Deus. Amém? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, 25. Nós iremos lá para Romanos 1, versículo 25. Romanos 1, 25 nos diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha, amados, o que os homens fizeram com a verdade de Deus? Seguiram a verdade de maneira nenhuma, amaram a verdade de maneira nenhuma. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, porque Romanos capítulo 1, versículo 25 já nos diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Os homens mudaram a verdade de Deus, ensinando mentiras. Está previsto, ou seja, já foi previsto há muitos e muitos anos atrás. E nós estamos vivendo nesta época, em que tudo está se cumprindo, amados. Louvado seja para todos sempre, amém? O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Nós iremos lá para Marcos, capítulo 7, versículo 6 ao versículo 9. Marcos, nós iremos lá, meus amados, para Marcos, capítulo 7, versículo 6 ao versículo 9, amém? Marcos, capítulo 7, versículo 6 ao versículo 9, que nos diz, olha. Respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus, para guardares as vossas próprias tradições. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Amados, foi Jesus que falou essas palavras. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando que as pessoas seguiam as tradições dos homens, seguiam mandamentos de homens e não seguiam a Bíblia. É bíblico o que está acontecendo hoje nos nossos meios, na nossa vida, nos nossos tempos. Já foi previsto que tinha que acontecer e que está acontecendo. O que é mais importante para Deus? Atos 5, versículo 29. Nós iremos para Atos, capítulo 5, versículo 29, que nos diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha, o que é mais importante para Deus? Atos, capítulo 5, versículo 29 nos diz: Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração, que está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, amém? Porque, amados, se nós estivermos de acordo com as leis divinas, nós não iremos sofrer consequências, nós não iremos magoar, nós não iremos maltratar. Tipo, por exemplo, a lei diz que não é para nós adulterar. Se eu adultero, estou fazendo algo grave, estou pecando contra a lei de Deus e estou pecando contra o meu casamento, amados. Então a lei está falando para eu não fazer este ato, então a lei está falando. Então eu não vou poder abolir ou mudar o que está escrito na palavra de Deus. E não vou alterar e nem vou invalidar. Mas, infelizmente, homens estão tentando invalidar as leis de Deus. E conseguiram, pisaram, jogaram a verdade de Deus por terra. Mas vai ser necessário, e é necessário, Cristo breve voltará para, amados, restituir, né? Cristo Jesus voltará para nos dar novamente a perfeição. Amém? Glória a Deus. Recapitulação. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos.
A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa e justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Amém? Então, amados, já foi. Antes, no passado, já foi revelado a Daniel e a outros profetas que isso iria acontecer. Mas louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero mostrar para vocês, amados, como eu falei antes de finalizar esse estudo, eu quero mostrar para vocês pela qual lei nós iremos ser julgados. Amém? Glória a Deus. Nós iremos aqui, amados, para Tiago, capítulo 2. Glória a Deus. Vamos ver o que diz aqui em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Nos diz assim, ó: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? A lei dos 10 mandamentos. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 12. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Apocalipse 11, 19. Amém? Então, amados, a lei de Deus está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17. Então, a Bíblia está nos falando que nós iremos ser julgados pela lei da liberdade. Amados, um dia nós iremos ter que comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Um dia nós iremos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Hoje nós estamos aqui na terra, estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Mas, amados, se você, um exemplo, se eu tirar a vida de uma pessoa, se eu matar uma pessoa, pela qual lei eu vou ser julgado? Eu vou ser julgado pelas leis dos homens. Ou seja, eu vou ter que comparecer num tribunal, diante de um juiz, e eu vou ser julgado pelas leis dos homens aqui na terra. E eu vou ter que pagar pelo aquele crime que eu cometi. Ou seja, sendo julgado, eu irei para a prisão pagar pelo aquele crime. Ou seja, se a lei fala que eu tenho que passar 10 anos na prisão, eu vou ter que cumprir os 10 anos na prisão. Ou seja, e se Deus ele tem leis a ser cumpridas, e se Deus ele fala que nós iremos ser julgadas ou julgados pela sua lei, um dia nós iremos ser julgados pela lei de Deus. Porque a lei de Deus, amados, é o caráter de Deus. Ela não muda em momento algum. É nos 10 mandamentos que fala sobre não adorar imagens. Fala sobre a guarda do sábado. Fala que não é para adulterar, não é para matar, não é para furtar, não é para dar falso testemunho. Ou seja, a lei de Deus, amados. A lei é de Deus, foi Deus que escreveu em tábuas de pedras e passou para o teu servo Moisés. Então nós, seres humanos, não devemos em momento algum alterar o que está escrito, porque eu não vou mudar, você não vai mudar o que está escrito aqui na palavra de Deus. O que está aqui escrito, está escrito, amados. O homem não vai conseguir de maneira nenhuma mudar ou alterar, mas pode ensinar totalmente errado, fazendo com que as pessoas sigam mandamentos de homens, deixando de seguir os mandamentos de Deus, mas fazendo a vontade dos homens. Mas, amados, faça a vontade de Deus, não faça a vontade do homem, porque naquele grande dia, quando você estiver frente a frente com o autor da vida, quando ele te perguntar por que você fez isso, isso e isso, você não vai justificar o que você fez através daquela outra pessoa, não, amados. Você vai ter que pagar pelo seu ato, eu vou ter que pagar pelo meu ato. Todos nós iremos pagar pelos nossos atos. Um dia nós iremos todos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. O homem não vai mudar de maneira nenhuma. Se a Bíblia está falando que nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, ponto final. Ponto final. O homem não vai mudar, o homem não vai alterar. Um dia vai ter que acontecer. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Fiquem com Deus no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que Deus te abençoe, te guarde, te capacite maravilhosamente no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. E rumo à Nova Jerusalém. Rumo à Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando a Jerusalém Celestial. Nós estamos tentando chegar na Nova Jerusalém Celestial, onde não vai existir nem dor, nem pranto, nem morte, nem dor, nem em momento algum. Nada disso vai existir lá na Nova Jerusalém. Nós iremos viver eternamente, amados. Os céus está aberto, a porta da graça está aberta. Jesus está de braços abertos para te receber. Amém? Mas, amados, nós não devemos invalidar nada do que está aqui escrito nas profecias deste livro. Amém? Nós não podemos nem acrescentar e nem tirar. Porque aqui nos diz que se nós acrescentarmos, as pragas virão sobre nós. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras das profecias deste livro. Amém?
Glória a Deus. Fiquem com Deus, amados, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo.